Diga comigo assim: nos dias de crise, pode ser mais forte? Nos dias difíceis, nas lutas, nas tribulações, o que vai me manter em Deus é a palavra. Coloque as duas mãos em cima dela com muito amor assim, e diga assim: a palavra é a base da minha vida. Com as mãos sobre ela. Senhor, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos nesse momento. Nós te pedimos agora que o teu Espírito se revele sobre nós, que a paixão, o amor, o desejo pelos princípios, como diz Provérbios, o amor, o achego, a paixão, o carinho pelos princípios nos fazem ser abençoados. Que o teu Espírito encontre lugar de acesso às nossas vidas nessa noite. Que a tua palavra encontre lugar de acesso aos nossos corações, à nossa mente nessa noite. É o que eu te peço. Se tem alguém que veio para cá com alguma dor, ou enfermo, com alguma angústia, com alguma perturbação, seja repreendido em nome de Jesus nesse momento. E que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olhe para cá. É maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus e uma unção vem e nós somos tomados pelos dons, tanto orar em línguas como a revelação, o momento profético, o momento de poder, ele é fantástico. Mas quando nós estamos no nosso dia a dia lá fora, lá nos nossos desafios, o que vai nos manter em pé é a palavra. É a palavra. Eu não sei se você é apaixonado pela palavra. Eu não consigo dormir sem ler a palavra. O dia talvez que eu menos leio a Bíblia é 1 hora, 1 hora e meia. Normalmente é pelo menos 2 horas por dia. Há uma dependência que foi sendo gerada em mim pela palavra durante os anos. Eu terminei de ler agora no mês de agosto a Bíblia inteira por 64 vezes, aos 52 anos. E eu posso afirmar para você, que nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me fez permanecer firme em Deus e enfrentar situações, não foi os momentos de Pentecostes que eu tive, mas foi a palavra dentro de mim. Nós precisamos valorizar a palavra. E o que nós vamos fazer nessa noite? Ontem eu ministrei uma palavra falando sobre, desde o Éden, o princípio da vida financeira nossa lá no Éden. E quando Abraão decidiu entregar o dízimo, nós achamos que o dízimo nasceu lá em Abraão. Na verdade, Abraão usou a palavra dízimo no sentido de 10ª parte. Foi ele que estabeleceu esse princípio. Nasceu com ele o desejo de entregar um percentual chamado dízimo. Ele já era um ofertante, ele já era um primiciador. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que ele já primiciava na vida de Melquisedeque, que era a figura do sacerdote. Existem 2 linhas teológicas. Alguns acreditam que Melquisedeque foi um homem mesmo, um sacerdote que houve. Alguns acreditam que o próprio Jesus era Melquisedeque, o sacerdote. Eu não quero entrar nesse pormenor. Você é livre para estudar e ter suas definições, não vai mexer com a nossa base de fé. Mas quando nós vamos olhar para a palavra, como eu ministrei ontem, desde a criação, desde lá do Éden, no 1º capítulo, no 2º capítulo, você já vê que havia um percentual daquilo que representa sustentabilidade, mantimento na vida de um ser humano. Uma parte disso não podia ser tocada e pertencia a Deus. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Mas hoje à noite, eu senti uma direção de Deus de nós estudarmos, não vamos conseguir estudar tudo, lógico, mas da gente dar uma mergulhada no livro de Malaquias, e estudarmos juntos. Talvez, só talvez, você vai entender algo no livro de Malaquias hoje,
que te faltava um pouco mais de entendimento sobre os princípios que estão incutidos e colocados aqui no livro de Malaquias. Amém? Olhe para mim, por favor. Existem 3 coisas claras e explícitas no livro de Malaquias, e essas 3 são as 3 formas de contribuição do percentual, aquela árvore que tinha o fruto que não poderia ser comido, como eu ministrei ontem, que representava um percentual da sustentabilidade do homem. O homem poderia comer de todos os frutos, de todas as árvores. Ele não só poderia, era uma ordem de Deus para que ele tivesse uma vida plena, suprida, para a sua subsistência como um ser criado com necessidades. Ele teria que comer, por isso Deus deu uma ordem: eu ordeno que vocês comam livremente de todos os frutos, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os frutos dessa árvore, e essa árvore representava uma fatia, ok? Um percentual do todo elemento de sustentabilidade que não poderia ser comido pelo homem, tocado pelo homem. No dia que ele comesse, ele morreria no sentido da sua relação com Deus. E agora o homem, como eu disse ontem, passa a ser provedor de si mesmo, e ele perde a possibilidade de que Deus seja provedor da sua vida. Agora em Malaquias, e nós vamos literalmente hoje, eu falei pastor Eric, que a gente ia transformar isso não num culto de pregação, mas numa aula. Posso ouvir amém? Amém? Nós estamos numa aula hoje. Então eu vou dar uma aula para vocês sobre vida financeira à luz da palavra. E hoje nós vamos falar dos 3 tipos de entregas ou de contribuições na área financeira que nós, como filhos de Deus e aliançados com Deus, temos que fazer. Nós temos 3 coisas distintas no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um livro clássico. O livro de Malaquias fala de 3 assuntos: adultério, infidelidade conjugal, honra e finanças. Nós vamos começar a tocar no capítulo 3 em algo, só para a gente fazer uma introdução e voltarmos para o capítulo 1 para vocês entenderem algo, ok? Então provavelmente hoje Deus vai me usar para esclarecer algumas coisas bem interessantes para a vida de vocês. Olha o capítulo 3, o verso 6, e vai anotando tudo que você pode, ok? Vai anotando tudo que você pode. Capítulo 3, verso 6, um texto clássico sobre dízimos. Diz assim, capítulo 3, verso 6: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olhe para mim. O que Deus está querendo falar aqui? Olhe para cá. O que Deus está deixando claro aqui, a impressão muito clara nesse texto é o seguinte: é como se Miguel fizesse algo muito errado, mas o Eric tinha dado uma palavra para ele, que em 30 dias o Eric não iria corrigi-lo, não iria usar a vara nele. Mas no meio desse negócio, ele fizesse algo muito errado, e o Eric chegasse para ele e falasse assim: se eu não tivesse te falado e te prometido que em 30 dias eu não ia te corrigir, eu ia te descer a vara hoje. É mais ou menos o que está nesse versículo. O que Deus está dizendo é o seguinte: o meu desejo era consumir vocês, mas como eu empenhei uma palavra que não vou consumir vocês, então eu vou ter que tolerar vocês. Quem está comigo, diga amém. Amém. Concorda que está isso no versículo? Sim ou não? Olha o que diz o verso 6, leia comigo de novo. Por isso diz o Senhor, eu não mudo, ou seja, eu empenhei a minha palavra. Por isso vós, filhos de Jacó, olhe para mim,
Por que filhos de Jacó? Guarde isso, nós vamos voltar lá atrás. Não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, olha, começa a dizer assim: a minha vontade, porque vocês estão quebrando os princípios da minha palavra, era exterminar vocês. Vamos entender algo? Olhe para mim, olhe para cá. Vamos entender que para Deus estar falando isso, Deus já tinha tido experiências com isso. Deus já tinha exterminado algumas pessoas. Nós temos pelo menos 2 exemplos clássicos de Deus exterminar. Qual foi o primeiro? No Di, já não tinha exterminado uma boa parte da população? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Qual a outra vez que ele vai exterminar? Sodoma e Gomorra. Ele vai lá e destrói a cidade inteira. Isso é meio que, parece um Deus tirano aos seus olhos. Mas essa é a relação de Deus com o ser humano. Em alguns momentos, por exemplo, a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias à semelhança de Sodoma e Gomorra, que o pecado da humanidade ia magoar e ferir tanto a Deus, e a ira de Deus e o cálice de Deus ia se transbordar, e Deus traria julgamento. Deus é Deus de julgamento e de justiça. Veja bem, nós vamos ver isso em muitos textos. Vou te dar um numa proporção menor. Quando o rei vai lá e mexe nos utensílios da casa de Deus, e aí ele está no palácio dele tomando, se embriagando com as taças que era da casa de Deus, na Babilônia. Então vem uma mão, escreve na parede, no meio da festa: Mene, Mene, Tekel, Parzim, pesado fostes na balança e achado em falta. E o julgamento veio. Estou tentando te aproximar para esse texto. O que Deus está dizendo aqui é: como eu empenhei uma palavra a quem? A Jacó. Porque eles eram descendentes da linhagem de Jacó, não descendentes da linhagem de Esaú. Mais um braço tinha sido feito. Nós temos outros braços lá atrás. Nós temos, por exemplo, o braço de Caim, que sai maldito. Nós temos, por exemplo, o braço. Temos vários braços. Me deu um branquinho aqui agora. De Ismael, obrigado. Braço de Ismael. Nós temos vários. Você vai ver muitas vezes Deus numa bifurcação, tendo que abrir braços. Agora chega um momento em que Esaú quer a bênção e Jacó não quer a bênção. E Jacó quer a bênção e Esaú não quer a bênção. Deus tem que abrir um braço. Então ele promete que todos os descendentes dele seriam abençoados, quando o pai põe a mão na cabeça dele. E os descendentes de Esaú serão amaldiçoados. Quando ele está dizendo assim, vós filhos de Jacó, ele está dizendo assim: eu fiz uma aliança, que eu abençoaria a descendência de Jacó. A minha vontade era exterminar vocês. Porque o pai ancestral de vocês fez de tudo para não perder a minha bênção. E agora vocês estão me distratando. E nós vamos ver daqui a pouco isso. A minha vontade era exterminar vocês, mas eu empenhei uma palavra que eu não ia fazer isso. Mas o desejo de Deus era esse. Vamos lá. Verso 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem: em que havemos de tornar, ou no que nós estamos pecando, no que nós estamos quebrando os princípios e as regras da nossa relação contigo? Verso 8, acompanhe comigo. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando e me perguntam: em que estamos roubando? Aí ele fala duas coisas: nos dízimos e nas, vamos lá, nos dízimos e nas, tá. Vamos entender algo. Que oferta é essa que eles estavam roubando? Preste atenção. Nós temos 3 formas de
cumprir princípios na nossa relação financeira com Deus. A primeira, dízimos. Dízimo é a 10ª parte de tudo que você recebe. Exemplo, você é um trabalhador, você trabalha numa empresa, então você recebe um salário. Pastor, eu dizimo do bruto ou do líquido? Do bruto. A não ser que você queira descontar aquilo que se desconta de você, que não é benefício, mas tudo que é benefício você tem que dizimar do bruto. São benefícios. A empresa paga seu convênio médico, você vai dizimar do líquido ou do bruto? Do bruto. Se ela não pagar, você não teria que pagar do seu bolso? É um ganho, é um benefício. Então se dizima do bruto. Agora vamos pensar num empresário, num comerciante. Hoje mesmo eu estava falando, é o Ricardo, faz assim, deu uma carona para ele. Então ele estava falando, pastor, eu tenho feito assim, assim na minha empresa, no meu negócio. Eu fecho meu mês, um exemplo, faturei 50 mil no mês. Bruto. Aí eu vou tirar o quê? Vai tirar matéria-prima, as despesas da empresa. Se vai ter aluguel, luz, tudo que é relacionado à empresa, não à vida pessoal. Aí dos 50 sobrou um exemplo, 20 mil líquido. Eu vou dizimar do quê? Dos 20 mil líquido. Não do que eu resolvo retirar. Vamos imaginar que você tem uma empresa, a empresa te deu 20 mil por mês de lucro líquido. Aí você tira só 10 para viver. Você dizima dos 10? Não, você está roubando. E o restante? Eu, por exemplo, tenho 3 empresas. Todos os meses eu fecho o caixa de cada uma delas. Quanto essa me deu de lucro, quanto essa me deu de lucro, quanto essa me deu de lucro. Separo todos os dízimos e entrego à casa do Senhor. A minha retirada dos meus negócios é muito menor do que eu ganho, para mim viver meu mês. Mas eu não dizimo do que eu retiro, eu dizimo daquilo que eu ganho, como lucro líquido. Quem me entendeu, diga amém. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que a nação, que o povo de Deus estava roubando a Deus nos dízimos. Só que o texto diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Agora vamos raciocinar. É uma aula, ok? Estou transformando isso numa aula para tirar todas as dúvidas. Você veio para um culto, amém? Amém. Como é seu nome? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Só um exemplo, tá, Vitor? Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa indústria farmacêutica. Uma indústria farmacêutica. Vamos imaginar, e se for bom, diga glória a Deus, receba. Vamos imaginar que você ganha 20 mil por mês. Amém. Não, esse amém dá nem 5 mil, vou te dar mais uma chance, amém? Vamos imaginar que você ganha 20 mil por mês. Amém. Aleluia, glória a Deus. Começou a melhorar, bateu uns 10 agora. Beleza, você ganha 20 mil por mês, amém? Você separou quanto de dízimos? Não, divido o não, dízimo, 10%. Dos 20 mil? 2 mil. Você está sendo fiel? Estou. Olha lá, porque está meio ruim de cálculo, hein? Estou brincando, vamos lá. Fique esperto. Então você recebeu 20 mil, você vai separar o dízimo, são 2 mil, amém? Amém? Então você trouxe o seu dízimo, entregou os 2 mil de dízimo, amém? Isso foi no primeiro domingo do mês pós seu pagamento, certo? Você veio na quinta-feira próxima no culto, e aí o seu dízimo já está entregue do mês. Agora você vai trazer uma oferta, amém? Aí você pegou um envelope, aí você pensou com você assim: vou dar 50 reais de oferta, vou dar 100 reais de oferta. O dízimo já está dado, amém, gente? Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí você pegou então 100 reais e trouxe de oferta. Que oferta é essa? Olhe para mim, preste atenção. Que oferta é essa? Essa é uma oferta alçada, voluntária. Que em cada culto que você vem, esquece dízimo. Dízimo é a 10ª parte do que você ganha. Então agora você vai dar ofertas nas reuniões, nos cultos. Cada oferta que você traz é uma oferta voluntária, você está ofertando. Porque todas as vezes, presta atenção, porque todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus, Ele diz assim: não apareça diante de mim de mãos vazias. Porque faz parte, escute, logo eu estarei ministrando aqui de novo, e provavelmente é uma das palavras que eu vou ministrar. Não existe fogo que caia no altar sem o sacrifício.
Você nunca leu um texto que caiu fogo do céu sem sacrifício. O combustível do fogo que cai no altar é sacrifício. Então, para que nós tenhamos o fogo que representa a presença de Deus sendo derramada, nós precisamos de ter sacrifício, porque sem sacrifício não tem fogo. Quem entendeu, diga amém. Então você separou R$100 e trouxe de oferta. Essa é uma oferta voluntária. Diga comigo assim, voluntária. Pode ser mais forte? Voluntária. Diga assim, alçada. Eu dou um valor que eu sinto no meu coração. Amém? Agora, o que você dá é o que você sente no seu coração. E o seu coração revela o que está dentro de você. Se você tem Deus com pobreza, você dá muito pobre o que você entrega. Não estou falando de valor, estou falando de qualidade. Porque às vezes R$5 para você é mais do que, só um exemplo, é mais do que R$50 para ele. Porque ele ganha 10 vezes mais que você. Agora presta atenção, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele deu os dízimos já, sim ou não? Quanto foi o salário dele? Vamos lá? 20 mil. Vamos melhorar. Quanto? 20 mil. Quanto ele dizimou? 2 mil. Aí ele, na quinta-feira próxima, ou no domingo que ele trouxe o dízimo, ele trouxe uma oferta de R$100. Preste atenção. É uma forma muito prática e simples que eu quero ensinar a vocês. Quando ele trouxe essa oferta é uma oferta voluntária, uma oferta alçada. O texto está dizendo aqui: roubará o homem a Deus? Sim. Vocês, Deus dizendo, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção. A palavra oferta aqui não se refere a essa oferta que eu estou me referindo a vocês. Você trouxe o dízimo e agora você vai trazer ofertas durante o mês nos cultos, amém? Só que esse versículo não está falando desse tipo de oferta. O versículo está dizendo: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas de primícias. A palavra no original hebraico para esse texto, você pode pegar uma tradução em hebraico, você vai ver lá terumã ou terumai. O que é terumã ou terumai? Primícias. O que significa primícias? Primícias é uma oferta, porém uma oferta diferente. Aliás, existem vários tipos de oferta, e hoje nós vamos trabalhar só entendendo duas. E o que é dízimo? Primícias é a primeira oferta que representa os primeiros resultados da sua colheita do ciclo de trabalho. Então vamos voltar aqui para o nosso amigo. Ele trabalha numa empresa. Ele ganha 20 mil por mês. Ele separou 2 mil dos dízimos. Sobrou 18. Só que ele precisa cumprir um outro princípio que está na palavra. Que desde o Gênesis, desde o Éden, esse princípio já existia. É por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Porque Caim trouxe a oferta que eu acabei de falar, alçada. Ele pegou lá, vou pegar R$100, vou trazer de oferta. Aí Deus olha, não é uma oferta, mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque antes de ele entregar essa oferta alçada, ele tinha que dar a primeira de todas, que vem antes de todas, que é a oferta de primícias, que significa primeiros resultados. Ou seja, toda a primeira cria de um animal tinha que ser entregue como primícias. Plantava-se uma vinha, os primeiros cachos de uva tinha que ser retirado antes de qualquer outra oferta, tinha que se entregar as primícias. Tudo que representa primeiros resultados. Então como é que o nosso amigo tinha que fazer? Ele recebeu os R$20 no mês de salário.
que é referente a quantos dias do nosso ciclo de cultura de trabalho? 30. Vamos lá, quantos? 30. Quero ouvir a igreja toda. Ele trabalhou durante 30 dias e recebeu, porque a nossa cultura é mensalista, sim ou não? Então ele trabalhou 30 dias e agora ele tem a colheita, ou seja, o salário, o resultado do ciclo de trabalho. Todas as vezes que você recebe um salário pelo ciclo que você trabalhou, você tem que identificar as primícias, ou seja, aquele valor percentual que representa o primeiro fruto dos dias do trabalho. Por exemplo, isso é um cálculo sugestivo, o princípio é bíblico, e quando você não pratica, você está roubando a Deus e quebrando o princípio de Deus, e é isso que ele está falando em Malaquias. Ele está dizendo assim: desde os dias dos vossos pais, vocês já não entregam mais as primícias, me roubando na oferta de primícias, e também não me entregam os dízimos, por isso vocês não estão abençoados. Então, dentro da nossa realidade hoje, olhe para cá, como ele vai entregar a oferta de primícias? Que é essa que está no capítulo 3, verso 8. Ele vai, por exemplo, como cálculo sugestivo, é como eu faço. Ele pega o que ele ganhou no mês, divide pelos dias de trabalho, encontrou o primeiro dia de trabalho dele. Ele pode separar esse valor do primeiro dia de trabalho dele e dizer: isso aqui é a minha primeira oferta do ciclo de trabalho que eu trabalhei, eu recebi, isso aqui é a minha oferta de primícias. Toma aqui as primícias e toma aqui os dízimos. É exatamente o que está dizendo no capítulo 3. Vocês estão me roubando na oferta de primícias e nos dízimos. Aí eu vou te provar por que eu estou falando isso agora, é verdade. Olhe para mim. Nós vamos voltar agora, não volte ainda. Nós vamos voltar agora para o início do livro, para o capítulo 1. E aí eu vou te provar que eles não estavam roubando na oferta as alçadas. Eles estavam cometendo um outro tipo de pecado. Eles estavam entregando, só que a oferta que eles estavam entregando alçadas não era agradável a Deus, porque era miséria, era resto diante do que eles poderiam dar. Volta para o capítulo 1 comigo. Eu vou te mostrar o terceiro tipo de oferta. Terceiro tipo de contribuição. Diga comigo assim: dízimos, pode ser mais forte? Primícias e ofertas voluntárias. Volte para o capítulo 1. Vamos para o versículo 1 em diante. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Qual é a palavra que está aí no início do versículo? Qual é, gente? Olhe para mim, está entendendo porque eu disse que no capítulo 3 ele estava dizendo assim: se eu pudesse, eu exterminaria vocês, porque ele não está dando uma palavra amorosa, oh meus filhinhos, não, ele está dando uma sentença. Ele está vendo que a nação está completamente errada, e olhe para cá, por isso que a nação de Israel, Malaquias está liberando uma palavra de Deus nos momentos mais caóticos da economia financeira de Israel. Israel estava passando um dos momentos mais críticos econômicos da sua história, e Deus olha para eles assim: sabe por que vocês estão nessa situação financeira tão horrível? Porque desde os pais de vocês, eles pararam de entregar os dízimos, pararam de trazer as primícias, e as ofertas que estão me colocando no meu altar, não presta. Eu estou cheio de vocês, eu rejeito vocês, se eu pudesse eu exterminaria vocês. É o que Deus está falando, é uma sentença. Veja comigo, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, o profeta. Ele começa assim, leia o texto comigo: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei a Jacó, porém aborreci Esaú,
e fiz dos seus montões uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos, Edom é Esaú, diga comigo assim, Edom, Esaú. Se Esaú diz, fomos destruídos, mas tornaremos a edificar as ruínas que foram derrubadas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra da perversidade, contra o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Olhe para mim, olhe para cá, eu preciso que você entenda isso, eu estou te dando uma aula de Bíblia, olhe para cá. Por que Deus começa o livro declarando uma sentença dizendo, vós, filhos de Jacó? Presta atenção. Porque alguns anos atrás, já tinham passado algumas gerações, Deus estava diante de Jacó e de Esaú. Deus escolheu abençoar Jacó e aborrecer Esaú. Essa geração aqui, esse povo aqui, que Deus está liberando uma sentença, são os descendentes de Jacó, não os descendentes de Esaú. Ele está dizendo para eles assim, ei, se vocês fossem descendentes de Esaú, eu até entenderia não me serem fiel, porque ele nunca quis a minha bênção. Mas vocês são filhos e descendentes de Jacó, que fez de tudo, até enganou o pai, porque queria a minha bênção, e vocês estão desprezando a minha bênção. Eles ainda falam, no que nós estamos desprezando? Aí ele começa, vocês estão me roubando nos dízimos, vocês estão me roubando não entregando as primícias, e terceiro, só estão ofertando, e quando ainda traz uma oferta, não presta. Olhe para mim, esse povo estava cometendo 3 pecados. Não estavam primiciando, não estavam entregando os dízimos, e ainda vinha no culto, e a oferta que entregava era o resto. Eu vou te provar isso agora. Continue lendo o texto comigo. Verso 4. Perdão, verso 6. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. O filho honra o pai, e o servo honra o Senhor. Se eu sou pai de vocês, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olhe para mim. Quantos de vocês aqui, se você não levantar a mão, você está dizendo para mim, para Deus, se você é ou não, ok? Quem aqui tem Deus como seu pai? Levanta as 2 mãos, o mais alto que você pode, segura lá em cima. Só quem tem Deus. Se você levantar meia, você está dizendo que ele é meio Deus para você, tá? Então, eu estou falando uma pergunta séria. Quem aqui tem Deus como seu pai, como Senhor da sua vida? Levanta as 2 mãos, segura lá em cima. Diga bem forte comigo assim, Deus é o meu pai e o meu Senhor. Pode abaixar as mãos. Eu tenho que fazer vocês ficar próximo do texto. Olha o que Deus está dizendo. Se um pai, se um filho ama o pai, e se um servo honra o seu senhor, Deus está perguntando para eles, e vocês dizem que são meus filhos e meus servos, por que vocês estão me desonrando? Por exemplo, todos vocês aqui levantaram as mãos dizendo que tem Deus como pai, sim ou não? Sim, sim ou não, igreja? Sim. Se você o tem como pai, por que você o desonra? Pastor, como eu posso desonrar a Deus meu pai? Vamos ler o verso 6? Acompanhe comigo. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos,
a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que estamos desprezando o teu nome? Ele diz: vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo. Olhe para mim. O que se entregava no altar? Pode falar, gente. Alguém? Eu estou assustado com vocês não sabem disso? Quando se tinha um altar, o que se levava para o altar? Vamos lá, todo mundo junto? Olha o que Deus está dizendo. O que vocês estão colocando no meu altar como oferta, para mim, isso é imundo. Sabe por quê? Porque quando eles iam para a igreja e entregar as ofertas, em vez de eles entregar algo que significava alguma coisa para eles, eles estavam entregando o resto. Deixa eu ajudar você a entender, olha para cá. Você vem para o culto e você tem na sua carteira R$50, R$100, R$10, R$20, R$2. Aí na hora da oferta, qual nota você pega? De R$2. Se você vem para o culto, para que nenhuma mente impura distorça depois do culto o que eu estou falando. Se você veio para o culto e tudo que você tinha na sua carteira era R$2, você deu uma boa oferta. Agora, se você está no culto e você tem um pouco de dinheiro, 50, 20, 100, e você tira a nota mais baixa, você entrega, você está fazendo exatamente isso. Você está dando a Deus o seu resto. O que Deus está dizendo aqui é, por isso que eu estou dizendo, que no capítulo 3, quando diz que eles estavam roubando em não entregar as ofertas, eles estavam roubando, a oferta ali é primícias. Eles não estavam roubando as ofertas, eles estavam entregando uma oferta não aceitável. E por isso que são 3 pecados cometidos: não entrega de dízimos, não entrega das primícias, e o que trazia de oferta. Esse tempo atrás eu estava com uma ovelha da minha igreja, é um empresário da minha igreja, agora se converteu de verdade, ficou lá uns 5 anos com a gente. De vez em quando ele falava para mim assim: pastor, ainda não dou o dízimo, e também negócio de primícia eu não dou não, mas eu já sou ofertante. Hoje ele está primiciando, ofertando e dizimando. Demorou uns 5 anos para converter, de verdade, que só converteu o coração, o bolso não era convertido. Eu particularmente achava que ele nem era convertido direito. Então ele separava as ofertas, e um dia conversando com ele, ele disse assim: e ainda o que eu levo de oferta é resto. Então ele estava pecando em não dizimar, em não entregar as primícias, estava roubando a Deus com isso. E quando trazia oferta que são livres, ele levava algo que era um resto tão grande que Deus não aceitava. E eu quero que durante essa aula que nós estamos tendo aqui hoje, que você se avalie e se encontre quem você tem sido diante de Deus. Vamos lá para o texto? Versículo 7. Vocês oferecem sobre o meu altar, diga comigo assim: altar. Olhe para cá, olhe para cá. Quando você vem para um culto como um culto de domingo, um culto desse, o que é o altar? É esse lugar. E quando você adora com canções, e quando acabam os louvores, você vai trazer os dízimos, as ofertas, as primícias. Quando você vai trazer a oferta, é você estar colocando pão, sustento, mantimento no altar. Esse lugar tem um altar. Quando você vai colocar no gasofilácio, você está entregando no altar. É a semelhança de quando eles iam colocar um animal para ser sacrificado, porque há várias formas de você. No Velho Testamento era assim, entregava o animal, cada um entregava o animal, dependendo da condição social de uma pessoa. Quanto mais dinheiro ela tinha, mais caro era o animal que ela entregava. Amém? Quem está comigo diga amém. Mas ele podia entregar
com outros elementos. Hoje nós entregamos em forma de dinheiro, porque o que representa, o que movimenta a sustentabilidade hoje nossa é o dinheiro. É com o dinheiro que você faz tudo. É o elemento, a ferramenta, o objeto que nós usamos hoje que representa nossos recursos financeiros. Foi migrado para esse modelo. Então, quando você traz uma oferta e você coloca no gasofilácio, é como se você estivesse colocando algo no altar de Deus. Ficou claro isso? Amém ou não, gente? Amém. Vamos lá. Quando vocês, verso 7, oferecem no meu altar pão imundo e ainda me perguntam: em que te havemos profanado? Nisto pensais, a minha mesa ou a mesa do Senhor é desprezível? Ou seja, vocês estão me trazendo algo imundo e ainda me pergunta por que eu não aceito e desprezo isso que vocês estão me entregando? 8, acompanha aí, 8. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, olhe para mim, qual era o elemento? Hoje, o elemento de oferta nossa é o dinheiro, sim ou não, gente? Sim ou não? Para eles, era o animal. Então vamos imaginar que vocês dois vão levar a oferta de vocês, amém? Como é seu nome? Douglas. Aí você está lá, você tem um sítio, Douglas, tem lá, amém, é isso aí, você tem uma fazendinha, certo? Você tem lá 50 cabeças de gado. Então você vai separar um boi para levar de oferta. Olha a cabeça dos abençoados, Douglas, vê se tem base um trem desse. Eles acham que Deus é louco. Aí ele pensa, eu tenho que ir para o altar, eu tenho que ir para o culto, mas eu não posso de mãos vazias, porque a gente não pode chegar diante de Deus de mãos vazias. Então eu vou levar um animal. Como eu tenho que levar uma oferta, aí você tem 50 bois no pasto, é o que o texto está dizendo. Aí você vê um que enfiou o olho direito numa cerca de arame farpado, arrancou quase o olho, está cego. Aí você fala, espera aí, vai para o altar mesmo. Vou levar o cego, velho. Para que eu vou levar o são? Vai sacrificar. Aí ele pegava o boi, o Douglas pega o boi cego, o boi vem trombando, leva o cego para o altar. Aí entrega para ser sacrificado no altar. Só que presta atenção, quando você vai dar algo a Deus, você tem que dar o seu melhor. O que Deus estava dizendo é: vocês estão me roubando porque não dizima mais, vocês estão me roubando porque não primiciam mais, e ainda quando vem me trazer uma oferta, me traz uma oferta de um boi cego, e vocês querem que eu aceite a vida de vocês? Vocês estão de piada. Agora vamos pensar no que significa o boi cego. Olhe para mim. É como trazer uma oferta sem visão, está cega. Não tem visão do que está fazendo. Eu vou levar uma oferta? Vou levar qualquer coisa. Põe a mão na minha carteira. Tem 50, tem 100, tem 20, tem 10. Opa, chama uma notinha de R$2. Rapaz, que notinha feia é essa? Mas é para pôr no altar. Aí põe no envelopinho, porque esse envelopinho camufla para caramba também, né? Você põe no envelopinho, ninguém sabe o que tem dentro. É como se Deus não visse o que está dentro. Aí você traz a oferta, aquela oferta do boi cego, e você entrega no gasofilácio. Aí você ainda tem a expectativa que ele vai abençoar você. Já vi muito envelope vazio. Pastor Eric está dizendo que tem muito envelope às vezes vazio. Vamos para o texto? Você vai ficar assustado com esse texto. Está aí na sua Bíblia faz tempo, mas você nunca viu direitinho. Olha o verso 8. Quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso errado? Deus está dizendo, vocês estão me trazendo animal cego, é por isso que eu estou revoltado com vocês. Não é isso mal? E quando vocês trazem um animal coxo? Vamos para o Douglas, é só uma brincadeira, viu, Douglas? Você não faz nada disso, pelo amor de Deus. Aí, Douglas, vai ter outro culto. Você tem que levar a oferta, porque a gente não pode se apresentar diante de Deus de mãos. Aí você vai, aí você pensa, e agora?
dos 50 boi que eu tenho aqui, qual que eu levo? Um deles estava pastando, Douglas, durante a semana. E aí tinha um buraco. Ele não viu o buraco, pisou com uma pata, torceu a pata e ficou manco. Aí você pensa, já que vai para o altar queimar, leva o manco. Aí o cara puxa, amarra a cordinha no pescoço do boi e vem trazendo o boi manco. Aí entrega o boi manco. Aí fica na expectativa de que Deus vai abençoar ele. Sabe o que o boi cego e o boi manco está representando? A oferta cega, o animal aleijado, vem faltando um pedaço. É quando você entrega algo que não é o melhor que você pode. Vamos lá? E ele diz, verso 8: e quando trazei um enfermo, olhe para mim, Douglas, é como se você pegasse um dos seus bois que tinha pegado febre aftosa. O boi está tremendo, vai morrer, está lá babando. Opa, é esse que eu levo hoje. É o que Deus está dizendo. Vamos lá para o texto? Olha comigo aí, vamos lá. Se o irmão não quiser ler, que está do seu lado, cutuca ele. E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Olha, Deus apela, irmãos. Querido, Deus apela com o povo. Olha o que ele fala. Olhe para mim. Eu não estou lendo um texto que o apóstolo Paulo falou não, viu? Estou falando um texto que Deus falou. E nem o Arão. E se você estiver contrariado comigo agora, se você estiver contrariado comigo agora, você está ficando contrariado com Deus. Cuidado, guarda seu coraçãozinho nesse momento. Quem está falando é Deus, eu só estou narrando o que ele falou. Olha o verso 8. Ora, não é isso mal? 8b. Por que você não apresenta isso ao governador da cidade? Acaso ele ficaria contente, se agradaria de ti? E seria favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olhe para mim, deixa eu fazer você pensar. Imagine que o governador do estado de São Paulo fosse passar amanhã de manhã em Barretos. Amém, irmã? Qual é o vereador mesmo? O Alckmin? O Alckmin, não é? Imagina, o Geraldo Alckmin está passando em Barretos amanhã. E aí, ele pediu para fazer um sorteio, porque ele queria comer na casa de um dos moradores da cidade. Aí eu te pergunto, irmã, sua casa foi escolhida. Você teria coragem de fazer a pior comida, sinceramente, para o Alckmin? Ou você ia pedir até talher emprestado para as vizinhas, para pôr uma panela bonita? Amém ou não, gente? Você ia pôr aquela toalha furada? Copo de requeijão aproveitado? Sim ou não, gente? Sim ou não? Tem uns espiritual, que quer ser espiritual, fala assim, não, eu teria que comer da simplicidade, mentira. Se um governador viesse aí, eu vou sair do governador. O dia que o pastor Eric e a Débora falar que vai comer na sua casa, cara, eu vejo nas minhas ovelhas, eu tenho ovelhas que o sonho delas é eu comer na casa delas. Esse dia eu fui comer na casa de um casal da minha igreja, eles puseram a melhor toalha deles, limparam tudo. Quando eu cheguei lá, a calçada estava molhada, eles tinham acabado de lavar a casa, porque eu ia lá. Meu pastor está vindo aqui. O que Deus está dizendo é isso mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Se um governador fosse comer na sua casa, você tinha coragem de dar essa oferta para ele de presente? E você vem dar para mim? Meu Deus. Vamos lá? Verso 9. Você está pronto para o que você vai ouvir agora? Segura essa. Olha o verso 9. Agora, pois, suplicai o meu favor, o favor de Deus, que me conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Olhe para mim, irmão, olhe para cá. É só um exemplo, Douglas, pelo amor de Deus. Aí o Douglas pega aquela ofertinha mais ruim, pensa. Está com 50, com 100, aí pega aquele 2 todo estrupiado. Vocês já viram aquela piadinha? Olha para mim. A nota de 100
Saiu do shopping. Pegou um ônibus, voltando para casa. Nota de 100. Pegou um ônibus, parou no centro da cidade. Encontrou no centro da cidade a nota de 50. Falou, 50? Como é que você está, 50? Faz tempo que eu não te vejo, 50. Dá uma risadinha para mim, irmão, só para me animar. Obrigado. É que a palavra é pesada, né? Mas aguenta, irmã, ela é legal. Encontrou com a de 50. 50, cadê você? Eu nunca mais te vi no shopping. A 50 fala para a nota de 100. Shopping? Faz tempo que eu não vou no shopping. Faz uns 2 anos, eu só estou no centro agora. A de 50 vem saindo, pega um ônibus para ir para o bairro de periferia, voltando para casa. Quando chega no ponto do bairro que ela mora, mais afastada da cidade, encontra com a de 20. 20! Quanto tempo eu não te vejo? Você sumiu, cara. Nunca mais te vi no shopping. Ele falou, shopping? Faz 10 anos que eu não sei o que é shopping, filha. Que eu não vou mais na cidade, vai fazer uns 5 anos. Aí a de 100 vai voltando. Quando ela chega no último ponto do fim da cidade, já não tem nem asfalto, terra, encontra com a de 2. 2! Você não tinha morrido? Você sumiu, você não tinha morrido? Morri para o mundo. Agora me converti, não saio da igreja. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus, dê um aplauso, brada de vitória, faz qualquer coisa. Ó, é uma piadinha só para ilustrar. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Posso ouvir amém? Amém? O que eu estou dizendo é que nós, quando vamos trazer algo para Deus, temos que trazer o melhor. Agora presta atenção. Só para os mais complicados de cabeça não sair daqui me amaldiçoando. Talvez os seus R$2 é a oferta da viúva. É tudo que você tem. É mais do que os R$100 que o irmão trouxe, mas que os R$100 é resto diante do que ele poderia dar. Só estou tentando mostrar para você, olhe para mim, que quando você vai sair do seu lugar para trazer algo a Deus como oferta, você tem que trazer algo que tenha um valor, um significado para você, que aquilo tem valor, que aquilo representa o seu melhor, amém? Não representa a oferta do boi cego, do boi coxo, nem do boi enfermo, não é o resto. Vamos para o texto? Vamos lá. Verso 9. E vocês suplicam o meu favor e me pede para que eu dê graça para vocês, mas com essas ofertas como eu faria isso? Olhe para cá, sabe o que Deus está dizendo? Deixa eu traduzir para a linguagem de hoje. É como se você fizesse isso, Douglas. Você leva aquelas ofertinhas mirradas que nós falamos, aí você ainda tem a cara de pau de falar para Deus, Deus, abre as portas dos céus para a minha vida, Pai. Abençoa essa semana, Senhor, que eu possa vender no meu comércio. Aí Deus olha para você assim, você está de piada, cara. Com essa miséria que você está me entregando, você tem ainda cara de pau de me pedir alguma coisa? Você está de piada. Você me desonra com as suas atitudes de me entregar o que é resto, e ainda tem a cara de pau de pedir que eu te abençoe. Irmãos, é o que o texto está dizendo. Você entrega para, olha, por favor, espero que eu estou pregando para ninguém aqui. Você já não dizima, você já não primicia, e quando traz uma oferta, traz o pior que você podia entregar, ainda tem a cara de pau de ficar pedindo para Deus, Deus, derrama a sua graça sobre mim, abre as portas dos céus, me abençoa. Olha, irmãos, desculpa, olhe para mim, eu disse isso ontem, vou repetir, quem tem ouvidos ouça. Ainda tem a cara de pau de jejuar. Você não está jejuando, você está passando fome, irmão. Não tem jejum que conserta isso. O que conserta isso é transformar o seu coração num coração que honra a Deus, dando o melhor que você pode. É ser fiel, dando as suas primícias e os dízimos. Irmãos, eu estou lendo Bíblia, amém? Estou lendo outro livro não, estou lendo o livro Pequeno Príncipe não. Estou lendo a Bíblia. Vamos lá para o verso 9? E aí vocês com essas ofertas,
aceitarei eu vocês? Olha o verso 10, você está pronto para ler o que você vai ler agora? Pelo amor de Deus, leia o texto comigo, verso 10, tomara que houvesse entre vocês quem fechasse as portas da igreja, para que não se acendesse ou não começasse o louvor, a adoração, para que o fogo caindo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Irmão, olha o ponto que Deus chega. Olha para mim, estou traduzindo para a linguagem de hoje. Para entregar o que vocês estão me entregando, eu preferiria que alguém chegasse mais cedo, em vez de ficar na recepção da igreja, trancasse as portas da igreja e nem começasse o culto. Para me entregar isso, é melhor não ter culto. Está na sua Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou lendo a Bíblia junto com você. Eu só estou lendo a Bíblia e esclarecendo ela. O que Deus está dizendo é, eu prefiro que não façam o culto, se for para vir todo mundo para cá, ninguém dizima, ninguém é fiel nas primícias, e quando me traz uma oferta, traz o que não é bom. É melhor não ter culto. É melhor fechar as portas e não ter culto. Estou lendo Bíblia. Vamos lá? 10. Tomara que houvesse alguém entre vocês que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse o meu altar, que não houvesse adoração e o fogo do meu altar. Então não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, entre as nações, grande é o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Olhe para mim, abra suas mãos, que eu quero liberar algo para a sua vida. Olhe para mim, abra suas mãos, que eu quero liberar uma palavra para essa igreja. E agora eu estou sendo não só mestre, eu estou sendo profeta. Eu profetizo que essa igreja, pastor Eric, faz parte desse versículo que eu acabei de ler. Que haverá igrejas infiéis aí fora que não entregam dízimo, que as pessoas não dizimam, não primiciam, e as ofertas são ruins, mas que vocês fazem parte dessa que Deus está dizendo. Mas existe pessoas aonde o sol ainda nasce, que vêm para o meu altar e me entregam o melhor, e esses eu tenho recebido. Amém. Alguém pode dar um brado de vitória, aplaudir, fazer qualquer coisa? Eu profetizo que você, pode ser mais forte, eu profetizo que vocês sejam essa igreja que vai dar o melhor, pode ser mais forte, que vai oferecer, que vai entregar os dízimos, que vai entregar as primícias, que vai entregar ofertas do seu melhor, para que eu tenha prazer, para que eu possa descer e dizer, eu tenho recebido o que vocês têm me dado, e eu os abençoo. Vocês estão me tratando como pai, porque vocês me honram. Ele está tratando especificamente com a tribo de Judá. Estavam vivendo infidelidade. Olha o 12. Olha o 12. Você acha que acabou? Veja o 12. Mas vocês estão profanando quando vocês dizem, a mesa do Senhor é imunda. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Quando uma pessoa leva, não dizima, não primicia, e ainda leva uma oferta que é resto, Deus está dizendo assim, é como se vocês estivessem profanando, trazendo imundícia para o meu altar. Deus repugna isso. Olha o verso 12. Vocês estão profanando, a minha mesa não é imunda, o que nela se oferece, isto é, comida desprezível. Agora olha o verso 13, olha como, por favor, olhe para mim, antes de ler, olhe para cá. Você vai ver que o que eu vou falar agora é exatamente o que acontece com muita gente dentro das igrejas. Leia comigo o verso 13. E ainda vocês dizem, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos,
Quando vocês oferecem o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão? Olhe para mim. Eu vou traduzir para a linguagem de hoje, ok? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Talvez, talvez me ouvindo agora nesse culto, você já fez na sua mente. O que o Deus está dizendo assim, e ainda quando estão no culto, que chega a hora de ofertar, de primiciar e dizimar, ou quando o sacerdote entra no assunto de dinheiro, você diz, que canseira, lá vem de novo falando da mesma ladainha, de novo falando de dízimo. Já falou isso alguma vez? Não precisa manifestar não, só responde para você. Por exemplo, até agora, enquanto eu estava pregando, já passou isso na sua cabeça? Que canseira, por que eu não fiquei em casa para vir aqui ouvir esse cara falar desse negócio? É o que Deus acabou de falar ali agora. E ainda dizem, que canseira. De novo falando desse negócio. Deus está dizendo assim, vocês acham que eu não sei o que está passando na mente de vocês e que vocês falam entre vocês? Que canseira. De novo o pastor Eric falando de dízimo. Que canseira, de novo o pastor Arão aqui de novo para falar de dízimo e primícia de novo. Que canseira. Com esse tipo de sentimento, vocês querem que eu abençoe vocês? O que Deus esperava do seu povo é que eles não vissem a hora de ir para a igreja, de receber seu salário. Olhe para cá, deixa eu dar um testemunho da minha vida. Eu não vejo a hora, às vezes eu dou dízimo adiantado do que eu nem recebi. O que Deus espera de nós, e encontrar no meu e no seu coração, é encontrar pessoas aqui que não vê a hora de receber o salário, para dizer assim, não vejo a hora de colocar no envelope meu dízimo, minha primícia, não vejo a hora de chegar ao culto, antes de sair de casa você já separou sua oferta, dizendo, eu não vejo a hora de poder ofertar o meu melhor. Deus vai derramar janelas do céu sobre a sua vida. E não ficar sempre murmurando, questionando e achando, que canseira, estava tão bom, não estava? Você veio para o culto, está o louvor, presença de Deus maravilhosa. Acabou o louvor, aí vem o pastor. Estou refletindo, imaginando o culto de domingo de vocês. Acabou o louvor, pensa, a presença de Deus maravilhosa. Assim, meu Deus, que lugar, não tem lugar melhor. Acabou o culto, podem sentar, irmãos. Vamos trazer os dízimos agora e as ofertas. Meu Deus, estava tão bom. Já vem me falar de dinheiro de volta. Que canseira, velho. Nem vou perguntar se já passou isso na sua cabeça. Estava tão bom, velho. Não tinha jeito de fazer um culto com louvor. E uma palavra e a gente ia embora e não falava de oferta. Que canseira, velho. É o que o texto está falando. Lê de novo comigo, que talvez você nunca viu. Verso 13. E vocês ainda dizem, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, dizendo, que canseira. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Agora olha o 14, está pronto para o 14? Olha o 14. Pois maldito seja o enganador, ou que pratica esse tipo de coisa, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Olhe para cá. Diga comigo assim, 3 coisas. Posso ouvir mais forte? Levanta os 3 dedos assim, diga assim, 3 coisas. Só vocês 3 vezes.
Qual é a primeira? Qual é a primeira? Vamos à igreja toda, qual é a primeira? O que é dízimo? 10ª parte de tudo que você recebe. Qual é a segunda coisa? Qual é a segunda coisa? Primícias. O que é primícias? É uma oferta, não é oferta voluntária que você dá nos cultos. É uma oferta que representa primeiros resultados. É a primeira oferta que você separa, assim que você vai separar o dízimo, quando você recebe seu salário. E ela pode ser representada pelo primeiro dia de salário que você recebe. E ofertas livres, que você sente, que você vai trazer durante os cultos. Só que quando você vai separar uma oferta, irmã, você vai separar o melhor que você pode dentro da sua possibilidade. Talvez o seu melhor, irmã, eu usei a conotação, não olhe de forma pejorativa. Talvez o seu melhor é R$2. Mas talvez R$100 é resto diante do que Deus tem te dado. O que você tem que entender é que quando você separa uma oferta para trazer, ela tem que significar algo que expressa qualidade para Deus. Fechando, olhe para mim, quase acabando, olhe para cá. Quando no livro de Malaquias, no capítulo 3, está dizendo: roubará o homem a Deus. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. O povo não estava roubando nas ofertas voluntárias. Eles estavam roubando na oferta de primícias e nos dízimos. Ficou claro? Agora, eles estavam entregando ofertas, só que as ofertas eram ruins e Deus não aceitava. Então esse povo estava cometendo quantos pecados? Quantos pecados? O dízimo eles estavam? Os dízimos eles estavam? Vamos lá, os dízimos eles estavam? As primícias eles estavam? E qual era o terceiro pecado? A oferta que eles entregavam era uma oferta horrível. Amém? Não aceitável. Então eu quero fechar essa noite de uma forma muito prática, perguntando a você, olhe para cá. Você tem pecado nas 3 coisas? Em uma? Em 2? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um dizimista fiel? Só responde para você. É fiel? Ótimo. Você é um primiciador fiel? Porque talvez você é um dizimista até hoje, mas você não entrega as primícias. E segundo a Bíblia, você está roubando a Deus quando não primicia. E terceira, as ofertas que você traz, o que elas têm representado diante da sua possibilidade? O melhor que você pode? Havia 3 pecados cometidos na época do profeta Malaquias. Eles roubavam nos dízimos, roubavam nas primícias, e o pecado é que as ofertas que eles traziam eram estragadas, defeituosas, mancas, ruins. Deus estava com abominação em direção àquele povo. Nós só podemos honrar a Deus como Pai quando nós cumprimos os princípios, sendo um dizimista fiel, sendo um ofertante que dá o melhor e um primiciador fiel. São as 3 formas. Nessa noite, queria te pedir que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Todos com a cabeça fechada, seus olhos, cabeça curvada, seus olhos fechados. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Queria pedir que ninguém saísse do seu lugar. Eu não vim aqui para expor a vida de ninguém. Por isso, de forma nenhuma farei um apelo aos que querem se consertar, se entendem que precisam. Minha vinda aqui é só abençoar a sua vida. Mas você sabe se você tem sido fiel ou não. Você sabe
se você tem pecado nessa área ou não. Se você está aqui hoje e você não tem sido um dizimista fiel, hoje é uma noite de conserto para você. Fale com Deus nesse momento. É baixinho aí, você e Deus. Fale com Deus. Talvez você tenha até entregado um valor e chama de dízimo, mas ele é metade daquilo que você recebe, daquilo que seria o seu dízimo. Talvez você ganhe 3 mil por mês, coloca R$150 no envelope, chama de dízimo, mas você sabe que o seu dízimo é R$300. Talvez você está aqui, você até hoje não é um primiciador fiel. Pastor, como eu posso entregar as primícias? Entregue o valor que representa seu primeiro dia dos 30 dias de trabalho. É a primeira oferta, ela se chama oferta de primícias. E quando você não entrega, aqui em Malaquias Deus está dizendo que eles estavam roubando, quebrando o princípio das primícias. Mas talvez você não é um ofertante generoso, não é um ofertante que dá o melhor que você pode, e a ótica aqui é a qualidade. Aquilo que você entrega como oferta tem que expressar qualidade. Hoje é uma noite de concerto. Talvez você já foi ministrado tantas vezes sobre isso, mas de uma forma mais esclarecedora, Deus vem falando novamente ao seu coração. Talvez essa palavra venha para ser um renovo, para que você retome um princípio que você tinha quebrado. Você praticou durante um tempo, você foi dizimista, primiciador, mas você foi abaixando o nível da sua qualidade. E hoje é uma noite de concerto. Hoje é uma noite de concerto. Põe sua vida em ordem. Daqui uns dias estaremos começando o mês de novembro. Sai daqui decidido. Eu serei um primiciador fiel. Eu serei um dizimista fiel. E eu quero me apresentar diante de Deus sempre levando algo para ser bênção para a casa dele. E sempre o melhor que eu, dentro da minha possibilidade. Senhor, que esse princípio hoje venha a ser fechado na vida dos teus filhos. Aqueles que são novos aqui na igreja, que talvez ainda não tinham entendido, que esse ensino de hoje venha a ser um divisor de águas na vida dos teus filhos. É o que eu declaro em nome de Jesus. Olhe para mim. Ontem eu disse algo. Eu quero orar pela vida de vocês hoje. Mas eu sinto no meu coração de fazer algo. Você não é obrigado a entrar nisso, amém? Fique completamente livre. Aliás, queria dizer para você que se for para você fazer contrariado, é melhor não fazer para não estragar o altar. Porque se você fizer contrariado, você está exatamente trazendo a oferta que eu acabei de ensinar para vocês não trazer. Que é a oferta chorada, cega, mirrada. Se você tem entendido esse propósito, eu quero hoje à noite orar por milagres na vida financeira de vocês. Agora, todo milagre, olhe para cá, todo milagre exige, na área material, uma oferta de sacrifício. Você não encontra um texto de Gênesis, Apocalipse, aonde há um milagre sobrenatural que não exigiu uma oferta de sacrifício. Talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, o senhor está falando só de ofertas? Por que o senhor não fala de Jesus? Eu pergunto para você, e Jesus é o quê? A maior oferta.
que Deus nos deu para que nós pudéssemos ser salvos. A Bíblia só fala de ofertas, irmão. Aliás, nós só estamos aqui nesse lugar salvos porque uma oferta foi dada em nosso favor.